Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Gimpcast. Hoje é o segundo episódio da segunda temporada Gimpcast Acelerando. Nós estamos ao vivo aqui da Expoville, na Feira Transcargo. Já fica aqui o nosso convite para você vir visitar o nosso stand. Nós estamos com alguns implementos aqui em exposição, como o gradeleiro 4 eixos, o lonado, temos também uma caçamba basculante, um carga seca que está na área externa, já logo na entrada da Expoville. Então você está super convidado a vir aqui nos prestigiar. E hoje a gente está aqui também com os nossos convidados. O tema de hoje é sobre a vida, a valorização da vida, que é o nosso bem mais precioso. E o Gimpcast, ele tem esse objetivo, de estar compartilhando experiência, de estar compartilhando novos projetos, novas ideias e principalmente trazer essa galera da rodagem, esse pessoal que trabalha com transporte de cargas rodoviárias. Para você que é apaixonado por carreta, o Gimpcast tem esse propósito de estar conectando esses profissionais. Então hoje a gente tem aqui, eu vou apresentar já a nossa bancada, a gente está com o Edson, que é o nosso engenheiro da Joinville Implementos, o Wendel da Arteris e o Fábio, que é da Showstech. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre manutenção, sobre prevenção, sobre tecnologia, sobre vidas, né? Então a gente vai falar um pouquinho de cada e vai ser um assunto bem bacana. Quero começar com o Wendel, primeiramente agradecendo a tua presença, por ter aceito esse desafio aqui de estar participando ao vivo com a gente, né? No Instagram, no YouTube. Já vou pedir licença, então, para você que está acompanhando a gente também. Compartilha, curte, manda sua mensagem. Quanto mais vocês conseguem interagir, é bem importante, porque o Instagram entende que quanto mais as pessoas curtem e compartilham, eles acreditam que é um assunto relevante e acaba chegando para mais pessoas. Então, se a gente quer estar fortalecendo esse segmento de transporte, vamos mostrar que a gente também é um pessoal unido, é um segmento unido e fortalecido. Então vamos lá, bora começar o nosso segundo episódio. Boa tarde, Wendel. Queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da Arteris, o que é a concessionária de fato. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Edson. Boa tarde, Fábio. Primeiro, agradecer a oportunidade, né? Então, sou o Wendel, trabalho na concessionária Arteris Regis Bittencourt atualmente, que está inserido dentro da estrutura da Regional Sul. A gente vai falar um pouquinho hoje, tentar desmistificar um pouco também o que o usuário entende que seja só o pedágio. A gente tem um assunto bem legal para falar. É, legal. Porque, na verdade, quando eu vou falar por mim, que sou leiga no assunto, a gente acaba resumindo a Arteris, a concessionária, exatamente isso que você falou, né? Essas cabines que a gente vê nas rodovias. E é muito mais do que isso, né? A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Boa tarde, Fábio. Seja muito bem-vindo de novo. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Edson. Wendel, pessoal. Agradeço o convite, foi bem enriquecedor o último Gimpcast que eu participei. Hoje eu vou trazer um pouco de como a tecnologia pode ajudar a transformar, a salvar vidas e que é o nosso bem mais importante. E falar de um pouco de como o nosso trabalho, acho que casa muito todos aqui, né? Como o nosso trabalho que nasceu sendo desenvolvido em parceria com a Joinville Implementos, né? A gente está fazendo um estudo muito, muito legal em parceria com a Arteris e vamos usar o espaço para detalhar tudo e conseguir enriquecer todo mundo com essas informações. Quero agradecer o Edson também, né, por estar aqui com a gente hoje. Se deslocou lá de Garupa, aqui para Joinville, para estar participando. Bem-vindo, Edson. Obrigado, Cláudia, Wendel, obrigado, Fábio. Como todo mundo falou, é muito importante os assuntos que vão ser tratados aqui nesta tarde, porque tudo se resume à vida, tudo se resume a salvar vidas. E as tecnologias, as legislações, toda a preocupação e a evolução da indústria 4.0 através da IoT, então tudo isso se une para que vidas sejam salvas. Exatamente. Se a gente for procurar, eu gosto muito de trazer o significado das palavras, né? E quando a gente fala sobre vida, exatamente significa existência. E para que existe, então, a concessionária? Eu queria que tu explicasse um pouquinho. Então, vamos lá. A Arteris, né, está inserida em alguns estados dentro do Brasil, posso elencar alguns aqui. Então, nós estamos no Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas. Temos as concessionárias federais e as concessionárias dos contratos estaduais, né?
Hoje represento aqui a Regional Sul, como eu comentei antes, que são as 3 concessionárias que estão aqui no Paraná, São Paulo e Santa Catarina, né? A Litoral Sul, que eu acredito que todo mundo conheça bem, que é a grande massa que vai para a praia, né? Que conhece bem aqui, tem esse apelo turístico. A concessionária Regis Bittencourt, que talvez seja aí um dos principais polos de ligação aí entre o sul e o sudeste do nosso país, tem um tráfego aí predominante pesado, então a gente, justamente falando sobre implemento rodoviário, né, basicamente aí 70% do que trafega hoje pela Regis Bittencourt é o veículo comercial, então é o implemento rodoviário. E a Planalto Sul, que está mais na região do Planalto, de fato, do estado, que liga aí Curitiba até a divisa com o Rio Grande do Sul, até a divisa com Vacaria. Então, a concessionária, para desmistificar, como eu comentei antes ali, essa questão do pedágio, né? O valor que a concessionária arrecada, de fato, ele é voltado para melhorias nas rodovias, nessa condição de minimizar acidentes, minimizar impactos, essa preservação da vida. A concessionária atua diretamente nisso. A gente pode comentar algumas das nossas ações, né, que a gente tem aí de conscientização de fato, aumento de capacidade da rodovia, diminuição na quantidade aí de acidentes, na severidade dos acidentes. Então a gente consegue elencar aqui dois tipos de acidente, digamos assim, que são implicadores aí dentro da Regional Sul. A colisão traseira, que hoje é um dos maiores índices aí de acidente na Litoral Sul e na Planalto Sul, e a saída de pista ou o choque, como a gente classifica, na Regis, né? A Regis Bittencourt, basicamente aí a gente tem 25% da rodovia em trechos de serras conhecidas, né? Principalmente pelo meio rodoviário, pelos caminhoneiros, digamos assim, que são as serras do Cafezal, Serra do Azeite, Serra da Barra do Turvo, Serra do Alpino. Então são trechos aí que tem um apelo muito grande dessa questão de manutenção do implemento rodoviário, né, dos veículos de carga, que a gente identifica muitas, às vezes, falhas nessa questão de revisão de veículo, às vezes por uma questão até financeira a gente acompanha no atendimento à ocorrência, né? Então a concessionária tem esse viés, sim, de salvar vidas. Esse é um pouco que eu posso comentar aqui sobre a companhia hoje. Uhum. Porque a gente acaba realmente pensando no que de fato ali na prática a concessionária pode estar ajudando. Então os contrafatos não há argumentos, né? Então o Wendel também trouxe aqui pra gente, depois quem quiser alguns números realmente são impactantes. Ele me passou um aqui, por exemplo, vou citar aqui, eu tenho a minha colinha, né? Então fica mais fácil de eu falar os números. Na BR 376, aí tu pode me ajudar aqui também, existe um processo, como que eu posso falar, do pirilampo, é um sistema. Isso. Um sistema, e aí que ele trouxe, antes desse sistema estar funcionando, as colisões traseiras, que são as mais comuns, digamos assim, ou mais frequentes, esses acidentes, eles tinham um número de 116. E depois da implantação do pirilampo, então, esse acidente ele caiu para 82, só na colisão traseira. Exatamente. O que é o sistema pirilampo, né? É um conjunto semafórico. Ele está instalado hoje no trecho da Litoral Sul, na Serra de Guaratuba, Serra do Mar, né? Conhecendo a serra aí, quem desce de Curitiba para o litoral de Santa Catarina. Então esse conjunto semafórico, na cor âmbar, ele está instalado nos postes de CFTV da rodovia, numa infra já existente da rodovia. Para que ele serve de fato? Para alertar o usuário de uma nova condição de tráfego à frente dele. Então o usuário aí, ele está descendo a serra, muitas vezes, infelizmente, com a velocidade incompatível com o local. Para quem conhece a serra, é uma serra que ela é íngreme, ela é uma serra perigosa, a velocidade regulamentada dela é de 60 por hora, a gente tem alguns equipamentos de radar no trecho de serra e mesmo assim alguns usuários ainda excedem a velocidade. Para que a gente evite a colisão traseira devido a uma nova condição na frente. O que pode ser uma nova condição na frente? Um acidente, propriamente dito, um congestionamento por N motivos que possa ter. Por exemplo, um animal na rodovia vai gerar um congestionamento e para que esse usuário tenha mais tempo hábil de diminuir a velocidade e parar antes de colidir, é que esse conjunto semafórico é acionado. Ele é acionado pela nossa central de controle.
Então, da onde está o ponto de lentidão, para trás esse sistema ele é acionado. Então ele vai ficar piscando numa altura aí de 10, 12 metros, do lado esquerdo ou direito, depende da visualização de cada ponto onde foi instalado justamente para essa finalidade. Nada mais seria que um final de fila. Então, avisar de fato o usuário que tem uma condição na frente que ele deve reduzir a velocidade. Sempre que ele estiver acionado é porque existe uma condição nova de tráfego na frente. Isso é apenas a gente falando também de colisão traseira, né? Existem outros números também, e se vocês ficarem curiosos para saber, eu posso estar passando, mas além da colisão traseira também tem lateral, engavetamento e claro, né, a gente tem a parte de acidentes, vítimas e óbitos. Mas o que me chamou mais atenção mesmo são os acidentes, o quanto realmente diminui. É lógico que a gente está falando aqui de alto investimento, porque as concessionárias elas têm, mas aí depois a gente também traz o link aqui, né, Fábio, com a tecnologia, porque a gente está falando aqui somente, sem considerar nenhum tipo de manutenção, esses números são fatos, né, são números que acontecem. Exatamente. Sem considerar que ainda a gente tem muito a conscientizar, utilizando a tecnologia ao nosso favor, e aí entra também a Schultech, né, eu queria que tu falasse um pouquinho como a gente pode contribuir para a gente prevenir, que claro que todo esse investimento é necessário e a gente precisa cada vez mais estar investindo nesse serviço com a Arteris, que é muito importante esse serviço de vocês, né, de conscientização. Eu sei que vocês têm campanhas também, a gente vai falar sobre isso, mas eu queria que tu trouxesse um pouquinho agora a tecnologia, como que a gente pode fazer esse link, né, de tudo isso que a gente está falando. Quando a gente iniciou ali as conversas com a Arteris através do próprio Wendel, o Wendel, primeira frase dele, assim, objetiva foi a gente quer aumentar a segurança, diminuir o número de acidentes. E como que a gente traz a tecnologia para agregar isso? Então, eu considero um desenvolvimento em conjunto, porque sem a experiência ali do dia a dia da Arteris e de entender o funcionamento ali da rodovia, a gente não conseguiria chegar no ponto de coleta de dados e interpretação de dados que a gente chegou. E ali a gente iniciou uma jornada de sensoriar, né, usar o nosso sistema num guincho da Arteris para poder, através do nosso sistema, interpretar o funcionamento da rodovia. Né? Então, o nosso sistema ele transmite dados em tempo real, dados de velocidade, localização, temperatura de pneu, pressão de pneu e aceleração nos eixos, enfim. E a gente junta esses dados, passa por um algoritmo que foi construído para interpretar, um algoritmo de inteligência artificial que foi construído para interpretar os dados da rodovia e não do implemento, né? O nosso produto, o foco é o implemento, mas junto com a Arteris a gente conseguiu começar a interpretar a rodovia. E o algoritmo traz algumas informações bem relevantes para interpretar como que a gente consegue melhorar esse trecho de rodovia, como que a gente consegue diminuir o número dos acidentes. Então, a gente fez uma coleta durante um período dos dados, muito dado coletando, foram 460 mil linhas de leitura, então foram bastante leitura. E a gente foi treinando o modelo da inteligência artificial para trazer algumas informações legais. Então, por exemplo, no guincho da Arteris, varia-se em condições normal, ótimas de trabalho, varia-se 15 graus, né, de temperatura nos pneus. E essa variação é de madrugada, não é durante o dia. Então a gente começou a entender algumas dinâmicas do funcionamento. Então, de 460 mil linhas de leitura, quanto que a velocidade influenciou no desgaste do pneu? Quanto que a velocidade influenciou na pressão do pneu, na temperatura? Foi mínimo. Então, a gente, por instinto, pensa, tá mais rápido, vai esquentar mais o pneu. E não. Exatamente não isso eu ia comentar com você, né? Acaba que quebrou um paradigma, que é o achismo de muitos, achando que às vezes durante o dia pode ter uma temperatura mais elevada, e você comentou que os dados trouxeram que foi na parte, né, noturna. Na madrugada. Na madrugada, então, exatamente, quebrando alguns paradigmas, o quanto esses dados então são importantes para que a gente consiga projetar isso também, né? Exato. E continuando o produto, né, hoje a gente coleta esses dados, analisa os dados, trata os dados, e se
e enxerga uma situação de risco, um pneu esvaziando, um pneu a ponto de furar, uma temperatura na ponta do eixo esquentando demais, a gente aciona via mensagem, via telefone, a gente aciona o motorista, aciona a equipe dele. Então, por si só, isso já aumenta a segurança, mas hoje a gente tem uma capacidade de processamento de dados e ferramentas de inteligência artificial que permitem a gente filtrar ainda mais o alarme, né, o alerta. Então, hoje, se chega um alerta para a gente, ele passa por vários filtros para que quando a gente acione, a gente só acione quando realmente precisa. Então, o motorista fica confortável que ele não vai ser incomodado, né? E ele está tendo um segundo olhar sobre a segurança dele. Então, além dele ter o bom senso e a consciência dele, né, de saber que tá com um risco menor de um acidente por falha em freio, por pneu, ele sabe que tem mais alguém olhando para puxar a orelha. Então, é uma segunda chance que ele tem, né, de alguém ligar, falar com ele e falar, calma, espera, está muito quente, não desce a serra ainda, né? Outra coisa que a gente coletou também, os princípios de incêndio são sempre com o caminhão, quando o caminhão para. Enquanto ele está em movimento, a própria dinâmica do ar vai abaixando a temperatura dele. Quando ele para, que causa o problema. Então, a gente mapeou ao contrário, né? A gente foi da rodovia para o implemento, o padrão aí do implemento para a rodovia. E trouxe alguns insights bem legais, né, de funcionamento. Condiz tudo com o que o Edson falou, né, do EBS se tornar uma obrigatoriedade no ano que vem. E esses dados a gente coleta também. Então, a gente interpreta os dados, treina um modelo, ensina ele a como ser a forma de dirigir ideal, o comportamento ideal do conjunto e trata os alertas. Então, diminui custos, diminui acidentes, né? A gente mapeou ali, fez um mapa de calor da rodovia para artérias, inclusive com os custos de cada ponto, né? Então, se eu tiver um acidente aqui, é ruim, mas também tem um custo de deslocamento, né? Então, isso traz informações para o gestor decidir o que fazer na hora, né? Às vezes está muito longe, não vale a pena, é melhor resolver de outra forma. Então, tudo isso aumenta a segurança. E condiz muito, é uma aula que a gente tem cada vez que a gente fala com artérias, quando eles explicam, então, da área de escape. Até arrepia, assim, que é legal, porque é inovador, foi inovador na ideia e foi inovadora na aplicação da área de escape do lado esquerdo. Então, a gente institucionalmente quis manter uma proximidade com artérias para poder absorver essa experiência deles. E, por outro lado, a gente está dando uma experiência para eles, uma leitura em dados e estatísticas da rodovia deles, com o mesmo foco, né? A gente fala que a Xustec nasceu para salvar vidas e a Artéries com esse foco de vai salvar, não vamos ter acidentes, né? Então, é muito bacana. Esse da área de escape, aí eu vou falar, porque eu sou da área de marketing, né? Então, hoje eu falei, até antes da gente começar com o nosso Gympcast, eu falei que hoje eu estava nervosa, porque são pessoas aqui altamente capacitadas para falar sobre segurança, tecnologia, e quando você falou da área de escape, eu lembrei dos vídeos que a gente vê na internet, né? Existem muitos vídeos circulando sobre a área de escape. Então, eu queria entender um pouquinho para que serve, quantas são, onde estão localizadas essas áreas de escape? Então, hoje na Regional Sul nós temos 3 áreas de escape. 2 delas estão localizadas na Serra de Guaratuba, na Serra do Mar. Uma no quilômetro 668, que foi a última a ser instalada, que é essa que o Fábio comentou, que é do lado esquerdo, que até então, vamos dizer assim, dos próprios usuários não tinham entendimento o porquê ela ser do lado esquerdo. Eu era um desses. Mas eu estava aqui pensando, agora normalmente a gente vê pelo menos os vídeos lado direito. Isso, porque assim, ó, o veículo quando ele está em maior velocidade, quando ele já perdeu o freio, e aí é onde a gente consegue comentar com base no que o Fábio falou, nessa questão de superaquecimento, ele vai desenvolver maior velocidade. O motorista não tem mais ação nenhuma sobre o freio, ele vai conseguir apenas dirigir o veículo até algum lugar. Então, por ser o lado esquerdo a faixa mais rápida, por isso o local, o lado esquerdo, e aquele ponto específico do 668, ali 667 e quase 668, onde ela está inserida era um ponto concentrador
de acidente. Então, com esse conceito que nós temos também de salvar vidas e o conceito da rodovia que perdoa, nesse ponto foi a definição de instalar essa área de escape. A gente pode falar um pouco mais dela, é a mais nova da Regional Sul, mas ao mesmo tempo é a com maior tecnologia. Ela tem embarcada nela ali a ponte rolante. Então, a gente teve aí na semana passada, salvo engano, nós tivemos 2 entradas em 9 minutos. Então, entrou um veículo, quando a equipe estava deslocando para atender, entrou um outro veículo e conseguiu também parar dentro da área de escape e salvou aí mais algumas vidas, né? A outra área de escape da Litoral Sul está na conhecida reta da Petrobras, quem é da região conhece, no quilômetro 671. Essa foi a primeira da Regional Sul, passou por todos os testes também. Então, aquele ponto ali era um ponto concentrador de congestionamento e um ponto onde davam alguns acidentes de tipo engavetamento com veículo de carga, né? Então, o condutor muitas vezes aí vinha a óbito ou ficava preso às ferragens naquele trecho de descida. Até porque muitos usuários, quando passam as 3 curvas que o pessoal fala que são as mais perigosas da serra, a serra dá um descanso, como a gente comenta, e ele acaba que relaxa no freio. Então ele meio que solta o veículo onde ele causava esse acidente lá embaixo. Então essa é a do 671. Nós temos uma área de escape na Serra do Cafezal, que foi implantada também após a duplicação dos 35 quilômetros da Serra do Cafezal. Essa não tem a ponte rolante. Estamos trabalhando para, quem sabe, conseguir deixar todas elas com uma tecnologia melhor. O que interfere a ponte rolante ou não? Na disponibilidade dela. Ou seja, eu consigo liberá-la mais rápido usando a ponte rolante, devolver ela à condição normal para que outro veículo tenha a mesma condição de adentrar nela, né? A gente consegue mensurar hoje, dessas 3 áreas de escape, mais de 1.100 vidas salvas. Essas vidas salvas são 1.100 veículos? Não são 1.100 veículos. Mas, por exemplo, um ônibus com 40 pessoas. Então, a gente vai mesmo contabilizando dessa forma. Ao mesmo tempo que a gente não consegue saber quantos veículos não foram atingidos por um caminhão ou um ônibus desses sem freio. Então, a gente sempre fala assim que é muito mais do que 1.100. A gente consegue mensurar pela quantidade de usuários que estavam envolvidos. O motorista, às vezes um ajudante ou um veículo com a família, acontece muito hoje, né? Então, esses projetos da área de escape foram todos construídos e aplicados com o recurso do pedágio. São, de fato, melhorias, né? E a gente segue nesse processo. O que o Fábio comentou sobre a questão do sistema da Schultech, né? Quando a gente começou a conversar um pouco para implantar, nós fomos agressivos no sentido que nós utilizamos 2 pontos sensíveis dentro das 2 concessionárias, da Litoral Sul e da Regis, utilizando 2 guinchos pesados que operam 24/7, que a gente fala, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana, em trechos de serra, que é aqui a Serra da 376, a Serra de Guaratuba e a Serra do Cafezal. Identificamos, assim como o Fábio bem comentou também, o que nos deixou até espantado, vamos dizer assim, né? Que a gente identificava que o aquecimento do rodado dos veículos do usuário, a gente, por ter dados de ocorrência e atendimento, geralmente no período do dia, no período da tarde, entre meio-dia e 18 horas, que são as ocorrências com incêndio em veículo. O que acontece? O usuário está descendo a serra, não quer dizer que ele está sem freio, mas ele está fazendo uso talvez inadequado do sistema de freio dele, não utilizando o freio motor que o veículo disponibiliza, e ele está em trânsito, então ele não incendeia. No momento que ele para, principalmente nas praças de pedágio, ou que ele diminui a velocidade, é onde tem essa incidência do fogo. Então, esses veículos que nós temos hoje com a Schultech, o sistema embarcado, são nesses 2 pontos. Então, a descida da Serra da Serra do Cafezal, conhecida, né? E a Serra da 376. Antes da gente falar então um pouquinho desse sistema de sensoriamento, queria que o Edson falasse um pouquinho da legislação ali do EBS que a gente tinha conversado antes de começar a gravação, e o Edson ainda não explicou para as pessoas sobre isso, mas eu queria trazer os números da área de escape.
que eu estou aqui com a minha colinha e é fácil, né? Mas eu queria trazer muito esses números porque é um investimento e que vale a pena a gente falar. Segundo aqui a tabela que o Wendel trouxe para mim, de dezembro de 2014 a dezembro de 2019, que eram antes das áreas de escape, é na 667 ao 669, tá? Que eu vou falar agora. As colisões eram um número de 72 colisões. Depois do dia 31 de janeiro de 2019 a 31 de janeiro de 2024, essas colisões caíram para 55, o número de colisões. Então, foram 24% a menos. De tombamento, tinha 78, depois da área de escape, 26. Saída de pista, antes era 31 saída de pistas, depois 10. Então, olha como realmente os números provam que existe esse processo que facilita, que salva vidas. E foram 2 caminhões em 9 minutos. É impressionante, é impressionante. E na 671 a 675 aqui as colisões ainda eram maiores, tinham 107 colisões nesse período e depois caíram para 70 colisões. Tombamento 19 caiu para 9, saída de pista tinha 60 e depois 10. Então realmente são números expressivos, né? E a gente vê aqueles vídeos e às vezes a gente não tem a noção do quanto realmente isso faz a diferença. Então esses números foram bem, para mim pelo menos, assim, que não tinha essa noção de dados concretos, assim, foi bem impactante o quanto isso realmente pode salvar vidas. E aí a gente olhando, eu vendo os vídeos ali, eles entram numa velocidade realmente bem alta, né? E chega a danificar o caminhão, né? Ali o cavalinho ou o nosso implemento indo para essa área de escape. Uma dúvida, uma pergunta. É uma dúvida, inclusive, de alguns usuários, quando a gente tem a oportunidade de conversar com eles em algumas das nossas ações, por exemplo, assim, as nossas ações educativas, alguns já fizeram, por exemplo, tiveram algum problema de freio, conseguiram descer a serra, optaram em não entrar na área de escape justamente por esse receio, tá? Assim como nós já tivemos também algumas ocorrências onde o usuário não conseguiu entrar de forma correta na área de escape. Então são coisas distintas, né? Então, se o usuário consegue fazer a entrada correta dentro da sinazita, que é a caixa onde tem a argila expandida, que é o material, essa sinazita, aquela caixa marrom, ele deve adentrar ela, não causa avaria no veículo. Já aconteceu, por exemplo, avaria na carga, por carga má condicionada. Então isso já aconteceu, sabe? Mas não causa avaria no veículo. Na maioria das vezes, a nossa equipe, onde não tem a ponte rolante, por exemplo, a nossa equipe faz a remoção do veículo com os nossos guinchos, né? Regula freio, o usuário acompanha e ele segue viagem. Na maioria das vezes é isso, tá? Então a gente tem dados, por exemplo, nessas informações assim sobre essa questão. Então, não causa avaria. Já aconteceu de quebrar não sei como é que o pessoal fala, o bigodinho lá do caminhão, que é uma fibra que tem lá embaixo no para-choque. Mas o que é isso, levando em consideração do que o cara poderia tombar, sofrer um acidente, matar alguém até, né? Edson, queria que tu falasse um pouquinho sobre a legislação. A gente está falando aqui, né, sobre segurança, sobre prevenção, mas existem também algumas leis que a gente precisa estar inserido, integrado, e eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre esse assunto para a gente. Foi lançada a resolução 882 em 2022, se não me falha a memória, onde ela falava sobre a obrigatoriedade do controle de estabilidade em veículos. Então, os produtos que fossem homologados por qualquer implementadora, a partir de 1º de julho de 2023, obrigatoriamente ele precisaria sair já com o controle de estabilidade de fábrica. A exemplo, os nossos siders que saíram com o quarto eixo, saíram depois do 1º de julho, eles já têm essa tecnologia, já têm controle de estabilidade. Existem muitas outras tecnologias que estão embarcadas nela por causa disso, né? Não obrigatoriamente o EBS tem que estar lá,
mas nós optamos por ter o controle de estabilidade junto com o EBS, né? O EBS, ele, a exemplo, o gestor de frota quer que o caminhão segure mais do que o cidadão pise no freio. É possível, é tudo programação, é tudo possível. Então, a partir de 1º de janeiro de 2025, 100% das frotas de todos os implementadores necessitarão do controle de estabilidade. É a legislação. Eu não vou colocar porque não quero. Vou desligar o cabo CAN. Aí desce a serra, causa um acidente, agora vai ter perícia, porque é obrigatoriedade. Vai chegar lá e é constatado que estava desligado. Coloca o sensor, o leitor no módulo, puxa todas as informações, sabe quantas pisadas foram, se teve quebra de asa, se teve uma má condução do veículo. Dá para saber tudo isso. Isso vai fazer com que o seguro do produto reduza, mas também talvez crie um senso de responsabilidade ao condutor, porque pela legislação ele vai se obrigar a ter uma direção mais segura, cuidando do próximo e cuidando de si próprio, né? Até mesmo a parte de sensoriamento, que a Xustec está trabalhando forte, telemetria. Então, até seria legal você falar de telemetria para os ouvintes, os nossos ouvintes, que têm interesse em colocar nos seus produtos, né? Porque essa parte de saber estudar a sua frota para proteger o seu patrimônio é muito legal. Muitas pessoas talvez não saibam o porquê que pega fogo na descida. É porque o eixo do semi-reboque ele é composto por lona de freio, por uma catraca automática pela legislação, que ela vai se autoajustando. E aí, ao usar muito a catraca de freio, ela está encostando no tambor a uma temperatura mais elevada. Quando começa a pegar fogo no pneu, porque o calor excedeu e aí não está tendo circulação de ar. Exatamente isso que eu tinha comentado. Estamos trabalhando uma solução bem inovadora para isso também. Eu queria pedir um minutinho só para atender uma emergência pessoal aqui fora. Sim, fica tranquilo, tá bom. E quando a gente falou, ano passado, até no nosso Gimpcast, a gente também comentou exatamente que as pessoas têm um olhar, um cuidado talvez maior, inclusive, com o cavalinho, né? Da tecnologia embarcada no cavalinho e não no implemento. E hoje a gente entende que existe essa sinergia, precisa também ter esse olhar para o implemento. Eu acho que é uma questão de conscientização, porque ainda não existe uma lei para isso, né, Wendel? E aí também o Edson, que é mais bem expert em legislação, a gente entende que hoje não existe uma obrigatoriedade, né? A gente entende que a tecnologia embarcada hoje, pelo menos aqui eu falando direcionado para implementos rodoviários, não é obrigatório. Então, hoje as pessoas ainda olham como um custo e não um investimento. Mas trazendo todos esses números, e tem muito mais aqui, né, no que o Wendel me trouxe, o quanto sim é importante a gente ter essa conscientização e também ter a tecnologia como um aliado. E aí entram as campanhas, que eu sei que o pessoal ali da Arteris é muito forte com as campanhas. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre as campanhas que vocês fazem, como que funciona, para que serve. Tá bom. O que o Edson comentou ali, eu ia até fazer um paralelo nessa questão do incendiar o rodado, né? Uma das nossas ações começou aí, salvo engano, aqui na 376, o Serra Segura, a gente faz essa análise. Como que funciona essa ação específica? Então a gente tem um mecânico, né? A PRF nos apoia muito, né, nessas ações, são ações educativas, não tem o conceito de punir. Então a PRF aleatoriamente aborda um veículo na frente do posto, a gente posiciona ele num local seguro para que a gente possa fazer essa análise, e esse mecânico olha o quê? Catraca de freio, as lonas de freio, sistema de ar com a mangueira isolada, mangueira dobrada, e aí tem
um monte de jeito novo que eles estão fazendo para que não seja fácil visualização. E quando a gente identifica esse problema, a gente pontua para o usuário. Então, tu tem um problema no freio aqui, tu tem um problema de desgaste excessivo de lona, a tua catraca, que é automática, ela está com excesso de sujeira, ou excesso de graxa, isso interfere no funcionamento dela, então a gente faz esse alerta para o condutor, orienta ele a como fazer essa manutenção, e se ele tiver condição segura de seguir viagem, a polícia libera ele. Se a polícia, por exemplo, entender que é inseguro ele seguir, por conta da quantidade, eu falo isso com uma questão assim que a gente já pegou uma carreta, por exemplo, um conjunto cavalo e carreta aí de 6 eixos, com todos os eixos da carreta isolados. Então o motorista estava apenas com freio, no cavalo. Então aí fica essa questão assim de não ter segurança de fato para seguir, né? Essa campanha, o Serra Segura, acontece nos postos da PRF, geralmente, nas nossas balanças rodoviárias, né, que é um ambiente mais tranquilo, mais seguro para que a gente possa fazer essa abordagem. Outra campanha que é bem importante assim, para o motorista, que a gente... vou falar os nomes das campanhas e aí explicar um pouco sobre cada uma delas. Perfeito. Tá? O Acorda Motorista. O que é o Acorda Motorista? Essa é uma campanha sempre à noite. A gente consegue fazer uma breve entrevista com o motorista e aí o pessoal faz essa análise do nível de cansaço dele. O que a gente faz de análise e verificação no veículo? A gente analisa a parte de sinalização traseira dele, para evitar talvez aí uma colisão de um outro veículo nele, porque ele está com o veículo muitas vezes com tudo apagado. Lanterna, a parte de adesivo refletivo de perfil de carreta ou do para-choque. A concessionária troca o que for de lâmpadas da traseira, coloca o adesivo sem custo para esse usuário. Não cobra nada dele, tá? Então isso também tem que ficar bem claro aqui, que é uma ação de conscientização. Oferece para ele um café, um lanche, um breve lanche, essa conversa que tem essa pesquisa e ao mesmo tempo, a gente orienta ele sobre essa questão do cansaço, do uso do celular enquanto está dirigindo também, dos riscos disso, né? Uma outra ação que nós temos é o Tô de Cinto, Tô Seguro. Essa é uma ação também voltada, além do motorista rodoviário, para o ônibus. Então a gente faz essa abordagem com o apoio da Polícia Rodoviária nos postos da Polícia Rodoviária. A nossa equipe embarca no ônibus, faz uma breve palestra sobre a importância do uso do cinto, que ainda dentro do ônibus a grande maioria não usa. A gente percebe, né, que até as empresas do transporte de passageiros aí investem nisso também. Do próprio motorista, ao entrar no ônibus lá, antes de iniciar o deslocamento, ele fala da importância do uso, ele pede para que a pessoa coloque. O cara saiu da rodoviária, usa, tá chato isso aqui, eu vou tirar o cinto. Ele se coloca em risco e ele coloca em risco outros passageiros. A gente tem inúmeros casos de atendimento de ocorrências nas nossas rodovias que a gente percebe o quanto eficaz é essa questão do cinto. Por exemplo, dados, tá? Hoje, 72% talvez das vítimas em óbito na rodovia eram elegíveis ao uso do cinto de segurança e não faziam. Ou seja, morreram porque estavam sem cinto. Foram ejetadas do veículo, foram projetadas umas em cima das outras, sabe? Então, nós temos aí, em 2023, mais de 20 mil usuários impactados aí nessas ações que a concessionária faz. Às vezes o usuário, eu entendo também, fica um pouco chateado dessa abordagem inicial, porque ele quer rodar, quer andar, e aí essa abordagem de 10, 15 minutos, às vezes faz a diferença para ele, mas a grande massa agradece vamos dizer assim, a gente consegue impactar ele dessa forma, de forma positiva. Tem um exemplo de um veículo na Serra da 376, que nós estávamos numa ação do Serra Segura e o mecânico identificou
Eu vou tentar explicar o nome da peça aqui, tá? Era uma trava no terminal de direção. Ela estava sem essa trava, o terminal de direção do caminhão. Era uma carreta. Ou seja, se ele tivesse algum impacto, sei lá por qual motivo, poderia soltar, ele ficaria sem direção no caminhão. Então, uma simples trava, é uma trava que tem uma travessa, acho que o nome é pino quebra-dedo, se eu não me engano, o nome dessa trava que tem ali, que estava sem no veículo do usuário. Ele agradeceu, óbvio, ele foi atrás de fazer o reparo para que ele teve aí uma segunda chance, talvez, né, nessa abordagem que a gente fez ali e identificou. Então, a gente investe sim. Praticamente todo dia dentro da Regional Sul aí nós temos ações voltadas a essa questão de conscientização e da educação para o trânsito mesmo. E foi legal você abordar essas campanhas, porque quando houver então essa abordagem, né, vocês que estão aí no trecho, esse pessoal que é da rodagem, né, para não ficar inibido quando for parar, né? Não, porque dúvida. essa abordagem não é para punir, é como você falou, é para conscientizar. Então é para salvar vidas, é para você entender, né, o quanto a gente é valioso e a gente olhar para isso como algo realmente para nos ajudar, não é para punir, é uma conscientização, né? Então isso foi legal você falar que existem algumas ações, são gratuitas inclusive, Sim. né? Realmente para salvar, para prevenir, e essas ações acontecem de forma aleatória, né? Mas ela é totalmente de conscientização e não de punição, para as pessoas não ficarem com medo, né, de fui parado e agora o que acontece. Não, Sim. São campanhas que existem, né, para estar prevenindo. Então vamos lá falar então, acorda motorista. Também tem a lei seca, né, tem a lei Isso. seca. Não sei se comentou, mas está aqui o nome da campanha. Queria que falasse. Essa lei seca a gente participa em conjunto aí com a PRF, né? Então a gente apoia com uma questão de estrutura de sinalização na rodovia. Esse sim, sem dúvida, é uma ação, vamos dizer assim, realizada pela PRF. Nós participamos e apoiamos a PRF, e incrível assim o quanto a gente identifica ainda o motorista e o usuário. E aí é geral, é carro, é moto, é caminhão, que tem ainda essa relação ainda do álcool com a direção, digamos assim, né? A gente comentou aqui sobre essas ações que estão voltadas principalmente aí ao ambiente de carga, né? Mas a gente também tem algumas ações que são específicas para pedestre, que é hoje uma grande massa de fatalidades, porque o pedestre ele é o mais vulnerável dentro da rodovia, né? Então eu sempre comento, por exemplo, com as nossas equipes assim, que quando a gente tira o pedestre dos nossos dados, o próximo afetado ali na quantidade de fatalidades é o motociclista, porque ele é maior que o pedestre, mas ele é menor que um carro. Se eu tiro a moto, é o motorista do carro. Então tem esse, de fato, assim, nós temos as campanhas aí, o Viva Passarela. A gente identifica pessoas passando por baixo da cerca. Nós temos a tela anti-ofuscante, que o pessoal fala a cerca da passarela. O pessoal passa por baixo dela, pelo canteiro central, e não passa na passarela. Teve um vídeo que rolou aqui em Santa Catarina, inclusive, quem conhece a região ali onde tem a passarela, próxima ao posto Rudnick. Salvo engano, onde era a Joinville Implementos ali, tem uma passarela. Teve uma mulher com um carrinho de bebê, com um bebê no carrinho e um bebê no colo. Ela passou por debaixo da passarela. Ou seja, a irresponsabilidade dela, e aí ela já leva essa cultura também para os filhos, né? É exatamente isso, o exemplo, né? E a conscientização, acho que no primeiro Gimpcast a gente falou muito sobre isso, né? É algo cultural. E quantas vezes a gente andava sem cinto, e aí vamos lá, na geração lá dos anos 80, né? Vamos pôr o cinto para não tomar multa. Era exatamente isso, né? A gente tem essa cultura de, vamos burlar aqui, vamos fingir que está com cinto para passar ali pela polícia e depois tira. Então, mas analisar, né? O quanto isso vai nos ajudar em nada. Na verdade, a gente está nos enganando, né? Mas essa parte de conscientização é bem importante. E essas campanhas que você trouxe aqui, vou falar, acorda motorista, lei seca, serra segura, tô de cinto, tô seguro.
Então, para o pessoal aderir realmente como um presente, Sim. né? Um presente que a gente tem. É também uma maneira que a gente tem de fazer nos aproximarmos do usuário, né? Então, somos parceiros dentro da rodovia, não tenham dúvidas assim disso. E a gente, como parceiro aqui também com os implementos rodoviários, a gente busca a tecnologia, vem buscando a tecnologia como nossa aliada também. E isso é cultural. Para que eu vou gastar agora no implemento rodoviário com tecnologia embarcada, com sensoriamento? E aí o Fábio trouxe números expressivos também, o quanto, não só em números, mas lógico, né, financeiramente, os benefícios, mas principalmente pela segurança dos transportadores, não só da carga, mas da vida da pessoa. E no primeiro episódio lá do Gimpcast com o Fábio também, vocês podem estar assistindo, está lá no nosso canal do YouTube, a gente falou sobre esses números, os benefícios, então é bem importante a gente se conscientizar. Inclusive, queria que tu falasse um pouquinho, Fábio, sobre o sensoriamento que está aqui na nossa carreta, aqui na Transcargo. Eles fizeram no nosso lonado, aqui o semi-remoque lonado que a gente tem. Eles estão equipados com o sensoriamento. Queria que falasse um pouquinho desse sensoriamento. Depois a gente vai lá também, depois a gente terminar a nossa gravação aqui, vai lá mostrar como que funciona, como que é instalado, para vocês verem, né, ao vivo. E convido vocês para virem aqui assistir. Queria que tu falasse um pouquinho sobre esse sistema do sensoriamento. Eu acho... Primeiro eu queria comentar que essa iniciativa da Joinville Implementos de trazer mais tecnologia e de investir na melhora do produto é muito legal, é muito bacana. E eu tenho acompanhado ali um trabalho um pouco mais de perto, as iniciativas de inovação, a criação, né, do departamento. Isso vai levar um nível de produto muito melhor. E onde se justifica isso? São os ganhos de segurança, os ganhos na manutenção, né? Com o sensoriamento, eu vou explicar como funciona, mas com o sensoriamento a gente faz o controle das revisões, então sabe o momento de trocar as peças, não num chute ou para aproveitar, mas medir o estado de cada peça. E a gente sempre vai ter o funcionamento do caminhão através do resultado dos sensores. Então, sensoriar um implemento é maravilhoso, porque te traz o retorno, ele te traz o resultado do que está acontecendo com ele. E aí as ações são baseadas no que a gente enxergou nesse resultado. O trabalho com o Arteris é esse, né? A gente leva os dados para a tomada de decisão. O trabalho com a Joinville Implementos é de trazer o implemento já com tecnologia. Isso dá o ganho de segurança, mas também dá um ganho na operação do cliente. Então, a longo prazo, o cliente vai ficar muito feliz, porque ele vai ter custos operacionais menores. É difícil, eu sei que é difícil numa venda fazer isso sem ele estar usando, né? Mas no momento que ele começa a usar e começa a manter ali, tem ganhos operacionais muito grandes. Então, ganho operacional em socorro, em troca de pneu, em consumo de combustível, né? São todos esses alertas que o sistema gera que faz com que o conjunto ande sempre no modo ideal. E ele andando no modo ideal é otimizar combustível, otimizar peça, otimizar desgaste, otimizar consumo, enfim. Então, no implemento aqui da feira, a gente botou o sistema, sensoriou os pneus, pressão e temperatura. A localização ele manda, mas está estático, né? Está parado. Uhum. E por estar sem o cavalinho mecânico, algumas informações a gente não consegue pegar. Então aqui no da feira a gente está pegando pressão, temperatura, localização, ele está sempre parado. Ele transmite a cada 1 minuto e meio um panorama geral do que está acontecendo com o caminhão. Quando a central recebe os alertas, isso é importante falar assim, ó, quando chegam os seus alertas, a gente analisa as tendências também. Então não é só passou da temperatura, baixou da pressão, é a tendência que ele está vindo, para a gente poder filtrar. Então esse trabalho perto do fabricante ajuda a nascer com as necessidades do motorista e da operação. E esse trabalho junto com a rodovia fecha todo o circuito de segurança, né? Segurança, tecnologia. E quanto mais dados a gente tem, melhor treinado o modelo, mais assertivo a gente é. Então, essa iniciativa da Joinville
agrega muito, porque sabe que vai ser uma frota mais segura, o cara vai estar mais confortável de usar e vai ter uma operação com custo um pouco reduzido. Ajuda a Arteris, porque os dados, quando são analisados em conjunto, então o comportamento para a gente em conjunto. Então a Joinville, quanto mais caminhão sensoriado tiver rodando por aí, a Arteris vai ter com mais precisão o funcionamento da rodovia dela. E a gente, como ser humano, não tem capacidade de sozinho enxergar padrão em tantas coisas. Então a gente tem que usar das ferramentas novas de inteligência artificial, de tecnologia, de sensoramento, para poder enxergar o padrão de como estão funcionando as coisas. E isso é essencial. Quem não se modernizar hoje em dia, né? Olha que nós estamos fazendo um podcast, né? Sim. 5, 6 anos atrás não estaríamos fazendo podcast. Então quem não se atualizar vai ficar para trás. Então é fundamental, a inovação é fundamental, né? Seja como serviço, como produto. Isso que a Arteris faz é inovação, ela está buscando a experiência do usuário como um serviço, né? Ela não está só mantendo a rodovia, ela está preocupada com a experiência. A Joinville Implementos está preocupada com a experiência de trazer a tecnologia, poder acompanhar como funciona com o pós-venda, né? Ter uma visibilidade do teu produto rodando na mão do teu cliente, você vai entregar uma experiência melhor. Você analisar um teu cliente que está com alguma dúvida ou não está com um funcionamento bom, você alertar ele que, olha, a gente consegue melhorar, vai melhorar para você a tua operação. Então, tudo isso só vai ser possível com a tecnologia. Tecnologia e conscientização, é os dois. A conscientização, os passos são pequenos. A tecnologia, ela dá passos mais agressivos. Então, tem que trabalhar as duas frentes. Exatamente isso que a gente está buscando, né? Tá trazendo essa conscientização, está trazendo informação. Hoje a gente não precisa mais só contar com a sorte, a gente tem a tecnologia, né, aliada aí nas estradas, a gente aqui com um olhar mais para o pesado, mas claro, serve para todos, né, todos os outros transportes também, mas a gente entende que se a gente pode evitar esses acidentes, por que a gente não faz? Então vamos trazer sempre novas ideias, novos projetos. Você se interessou em sensoriar sua carreta também, muitos benefícios financeiros e principalmente a valiosidade da nossa vida. Os impactos, né, Cláudia, que tem, vamos dizer assim, até economicamente, de um acidente, que mesmo que não tenha vítima, vamos falar, né, que por bem ali o usuário não se feriu, está ileso, como a gente trata, né? Mas os transtornos que traz para a economia de uma determinada região, por exemplo, né? O que a gente estava comentando lá. Então, o sistema hoje que a gente tem embarcado lá da Schultz, ele avisa o motorista. Eu costumo dizer que tem um operador lá que ele é muito engraçado, o André. Ele fala assim, esse bicho não para de apitar aqui quando tem um pneu que está com a pressão abaixo. E aí o calibre ele funciona certinho. Então a gente tem, a nossa operação ela é absurda. A nossa operação ela é muito robusta de fato, assim, sabe? Então os testes que nós estamos fazendo lá em conjunto com a Schultz, a gente tem certeza de que esse sistema em si tem vamos dizer assim, uma possibilidade enorme na questão de redução de acidentes. Salvo engano, uns 2, 3 anos atrás, nós procuramos algumas empresas para tentar identificar a temperatura de rodados com o veículo em movimento, mas não embarcado no veículo. Ter a tecnologia na rodovia. A gente foi atrás justamente para que tentasse identificar o usuário que vai descer a serra, para já falar para ele. Falar como? Um PMV, né, que é um painel de mensagem variável, informando veículo placa tal, superaquecimento nos rodados, alguma coisa nesse sentido assim. Mas a gente não conseguiu chegar numa tecnologia no sentido de identificar e por conta da quantidade de fabricantes chegar na temperatura de que essa aqui é o risco. Então, por exemplo, assim, como o Fábio comentou que hoje ele conhece a operação, então ele aplica uma prova de conceito por um período, gera a POC, e aí, eu entendo que, como tu comentou antes, hoje, dentro da Arteris, o que der de variação 15 a mais ou a menos é o aceitável, fora isso já está num risco, digamos assim.
Então, hoje ele consegue fazer isso conhecendo, né, o modelo talvez de transporte de cada usuário e consegue de fato agregar sem dúvida nessa questão de segurança viária, nessa questão de principalmente aí de serras. Talvez o conceito tenha nascido com o viés mais financeiro da questão do pneu, da vida útil de um pneu, da vida útil de um sistema de freio, mas ele tem uma abrangência muito maior, que é essa questão de segurança viária, que é onde a gente está aí inserido. E eu tive a oportunidade de conseguir estar acompanhando aqui mais de perto eles fazendo a instalação. Em 15 minutos foi feita a instalação. Simples. Foi muito simples, e depois o Fábio também me mostrou a interface de como a gente acompanha, monitora, e também é muito simples e autoexplicativo, realmente é muito fácil, né? Foi uma jornada chegar nesse ponto ótimo. Sim. O Edson acompanhou que a primeira instalação que a gente fez na Joinville Implementos foram 2 dias de instalação, 300 metros de cabo, foi complexo. A gente foi refinando para a gente conseguir exatamente ter esse ponto de instalação que não vira um empecilho, pelo contrário, né? Quando a gente sabe que o conjunto está numa operação e ele está sendo pago para ficar rodando, ele não pode ficar parado. Então a gente consegue ser mais rápido que as manutenções preventivas, a gente não atrapalha, nossa atuação é no implemento, não no cavalo. E trazer esses dados e tomar as decisões baseadas em dados é uma certeza de que vai tomar a decisão certa. Eu acho que essa é a grande diferença. É conseguir ter o olhar para os dados que antes a gente não conseguia ter. Perfeito. E se eu falar para vocês que já são 19 horas, 5 para 7, então a gente já está finalizando a nossa live, mas como foi esclarecedor, foi muito bom ter você aqui, o Wendel, o Fábio, o Edson, e só de pensar então que era 2 horas para fazer uma instalação e a gente fez agora em 15 minutos, o quanto a engenharia também contribuiu. Era 2 dias. 2 dias? 2 dias. 2 dias agora eles conseguem fazer essa instalação em 15 minutos. Então, o quanto realmente essas conexões, essas trocas, né, de informação, de dados, de projeções, auxiliam a gente chegar onde a gente está chegando, né? Os primeiros passos, porque ainda vem muita tecnologia ainda para nos ajudar. Quero que vocês, então, deixem suas mensagens finais, e eu já quero agradecer aqui antecipadamente pela participação de vocês. Realmente foi muito esclarecedor. Hoje a gente vê ali os pedágios, a gente vai olhar hoje com outra cara, né? Para as campanhas, para todo o processo que está envolvido. Então a gente entende que é muito investimento e muita dedicação, né? Por tudo que a gente vê, a gente não consegue, a gente só vê a pontinha do iceberg, na verdade. Sem dúvida. De todos os serviços aqui que foram comentados. Muito obrigada, Wendel. Obrigado, Cláudio. Obrigado a todos. Obrigado de verdade por nos dar essa oportunidade de falar um pouco mais sobre a concessionária, principalmente sobre a operação dela. A gente costuma falar aí que nós temos essa operação absurda, ela é enorme, ela é dificultosa, né? E nós temos pessoas muito preparadas, nós temos diversos times, todos eles preparados sempre para dar o melhor auxílio, o melhor suporte para o usuário. Então, quero agradecer de verdade a oportunidade de estar divulgando um pouco também, que é essa atividade da operação dentro da rodovia. Obrigado. Legal. Fábio, eu ainda vou pedir para ti, depois que a gente terminar aqui a gravação, para a gente ir ali na nossa carreta e você mostrar como que é o sensoriamento. Pode ser? Claro. Então tá bom, o Edson vai acompanhar a gente então. Fica aqui então o meu convite para você vir aqui a Transcargo em Joinville, Santa Catarina, no Centro de Exposição Expoville. Nós estamos aqui das 13 às 20 horas, vai até amanhã a feira, então você é o nosso convidado. E acompanhe os nossos stories, nossas redes sociais, que a gente vai estar mostrando um pouquinho agora do sensoriamento para vocês. Muito obrigada, até amanhã no nosso 3º episódio.